Wang é um garoto rejeitado e tímido que nunca teve uma namorada. Por isso, seus colegas vivem tirando sarro dele e o tratam com indiferença. No entanto, tudo muda quando sua amiga de infância revela que tem sentimentos por ele. A partir desse momento, os mesmos que o desprezavam se voltam contra ele e o espancam sem piedade. Eles o lançam de uma ponte, deixando-o à beira da morte. Durante o momento em que Wang afunda nas águas, algo surpreendente acontece. Ele encontra um cubo luminoso escondido nas profundezas do lago. Ao tocá-lo, um poder misterioso e incompreensível desperta dentro dele, abrindo caminho para sua vingança e o domínio total do mundo. Mas antes de chegarmos lá, vamos voltar ao início da história. Tudo começou em uma reunião entre antigos colegas de escola, onde todos estavam jogando Jenga. Quando chega a vez de Shen Xiao jogar, ela troca olhares com Wang, se desconcentra e derruba a torre. Como regra do jogo, quem derruba a torre precisa revelar um segredo. O grupo então quer que Shen Xiao conte quem é seu crush. Wang esboça um sorriso tímido ao ouvir isso, o que provoca risos entre os demais, que zombam dele dizendo que Shen Xiao jamais se interessaria por alguém tão zero à esquerda. No entanto, para a surpresa todos, inclusive de Wang, ela confessa que realmente gosta dele, e afirma com seriedade que o ama desde os tempos do ensino fundamental. Wang fica paralisado. Aquilo parecia um sonho se tornando realidade, mas o clima de conto de fadas logo se transforma em pesadelo. Após o encontro, Wang é capturado e levado até a margem de um rio, onde começa a ser espancado violentamente. Ele não reconhece seus agressores, mas o líder do grupo, chamado Sun Jun, está claramente agindo por ciúmes, pois também gosta de Shen Xiao. Ao descobrir que ela ama Wang, decide torturá-lo para afastá-lo de vez. Wang se lembra de rumores sobre Sun Jun ser líder de uma gangue conhecida por importunar Shen Xiao, o que explica tudo. Mesmo entendendo a situação, ele está indefeso diante de tantos inimigos. Sun Jun então pega o celular de Wang e faz uma videochamada com a garota, mostrando para ela a condição do garoto por quem está apaixonada. Ela fica em choque ao ver o estado de Wang. Ele tenta tranquilizá-la, pedindo que não se envolva. Mas Sun Jun não quer apenas machucá-lo fisicamente, quer também destruí-lo emocionalmente. Então ele diz a Wang que alguém tão patético quanto ele não merece estar com alguém como Shen Xiao. Nisso, Sun Jun impõe uma condição. Wang deve prometer que nunca mais se aproximará da garota. Caso contrário, será jogado no rio. Wang poderia se salvar com uma simples mentira, mas se recusa a envolver Shen Xiao desse jeito. Em um ato impulsivo e corajoso, ele dá uma cabeçada no sujeito que o segurava. A investida foi tão intensa que o agressor se desequilibra e acidentalmente deixa Wang cair no rio. Sun Jun entra em desespero. Sua intenção nunca foi matar Wang, apenas assustá-lo. Agora, vendo-o afundar, começa a gritar seu nome, mas sem resposta. Wang provavelmente morreu. Isso transforma tudo em um crime. E o pior, Shen Xiao testemunhou a tudo. Sob a água, Wang se deixa levar pela corrente. Ele não tenta nadar, não tenta resistir. Para ele, viver não faz mais sentido se não pode proteger quem ama. Em seus últimos momentos de consciência, ele revive lembranças da infância. Em uma delas, fugiu de uma briga e passou a ser visto como covarde pelos colegas. Para piorar, ouviu duas meninas chamando-o de chorão. A escola já estava vazia quando Wang ficou sozinho, arrasado. Foi então que Shen apareceu, saindo pelo portão. Ao vê-lo sentado, perguntou-o o que tinha acontecido. Como ele não respondeu, ela pensou que ele tivesse esquecido o guarda-chuva, e gentilmente, ofereceu dividir o dela no caminho de volta para casa. Wang recusa a gentileza e diz que pode voltar sozinho, mas logo se lembra de que ainda está chovendo e que vai acabar completamente encharcado. Ele reconhece que Shen Xiao tem razão, mas insiste que prefere esperar a chuva passar. Shen ri da teimosia dele, mas logo percebe um corte no braço de Wang, e pede para ver melhor. No início, ele hesita, mas ela insiste dizendo que só quer ajudá-lo. Depois de alguma relutância, Wang acaba cedendo. Shen pega um curativo e cuida do ferimento com delicadeza. Para completar, ela assopra um beijinho sobre o machucado, dizendo que isso ajuda a curar mais rápido. Naquele instante, Wang já estava imaginando como seria passar o resto da vida ao lado dela. Ele agradece pela ajuda, e a partir daquele dia, os dois se tornaram praticamente inseparáveis. De volta ao presente, Wang recobra a consciência ainda submerso e percebe uma luz intensa vindo do fundo do rio. Ao nadar em sua direção, encontra um pequeno cubo brilhante. Ele o segura e, antes mesmo que possa processar o que está acontecendo, o objeto se ativa e penetra em seu corpo. Uma dor insuportável se espalha por todos os seus nervos. E segundos depois, Wang é lançado para fora da água, atravessando um túnel interdimensional até ser materializado dentro de uma estrutura cúbica. Quando desperta, entra em pânico. Há instantes, ele estava se afogando, e agora está em um lugar desconhecido.
está vivo, o que o alivia, mas está completamente perdido. De repente, uma interface virtual aparece diante de seus olhos e fala que agora ele possui uma habilidade única. Pode se teletransportar instantaneamente para qualquer ponto dentro de um raio de 15 metros. Para Wang, aquilo é absurdo. Porém, antes que possa questionar, ele é transportado novamente. Ele entra em pânico ao perceber a altura, achando que vai despencar até a morte, mas ele apenas flutua no ar. Depois de alguns segundos, ele se acalma. Olhando para baixo, vê Sun Jun e seus capangas procurando por ele desesperadamente, acreditando que Wang tenha morrido. Ele chega a achar engraçada a situação, mas logo é transportado mais uma vez. Sun Jun ordena que continuem procurando por Wang, que neste momento já está em uma sala de aula vazia na escola. Finalmente, cai a ficha de que pode se teletransportar, mas ele ainda está confuso sobre como adquiriu esse poder. O sistema reaparece e informa que Wang ativou sua habilidade continuamente desde que tocou o cubo. Wang entra em desespero, achando que está enlouquecendo ao escutar uma voz falando com ele. No entanto, o sistema o corrige, explicando que não está em sua mente, e sim dentro do seu corpo. Isso só o deixa ainda mais desconfortável. Wang recebe um alerta de que alguém está se aproximando da sala. Um funcionário da escola, atraído por um som estranho, abre a porta, mas tudo o que encontra é uma poça d'água no chão. Depois de tudo, Wang voltou para casa e decidiu tomar um banho para tentar relaxar. Com o corpo finalmente aquecido e a mente um pouco mais calma, ele pegou o celular, que milagrosamente ainda funcionava mesmo após ter afundado junto com ele no rio. Sem pensar duas vezes, ligou para Shen. Assim que ela atendeu, começou a perguntar desesperada se ele estava bem. Wang a tranquilizou, dizendo que estava tudo sob controle. Shen, no entanto, estava indignada com o que havia acontecido. Ela disse que eles deviam chamar a polícia, mas Wang disse que não precisava, pois eles devem estar procurando que nem doidos e roendo as unhas com medo da prisão. Com tudo o que havia acontecido, Wang sugeriu que ela descansasse um pouco e desligou. Em seguida, pensou que o sistema ainda era um grande mistério. Ninguém acreditaria nele se contasse. De repente, como se tivesse sido convocado por pensamento, o sistema reapareceu perguntando se Wang já tinha se acalmado. Wang questionou por que ele ainda estava ali, mas o sistema relembrou que agora fazia parte do seu corpo. Era impossível se livrar dele. Antes que pudesse reagir, Wang foi puxado novamente para dentro do cubo. Ali, o sistema explicou. O cubo havia criado uma ligação direta com o seu corpo, tornando-os inseparáveis. O sistema diz que Wang foi escolhido para ser o usuário do cubo de Era, o sistema definitivo do universo, e, por consequência, é o mestre do sistema. Wang ainda tentava entender tudo aquilo e perguntou onde exatamente estava. O sistema respondeu que aquele era o macroespaço interno do cubo. Embora o objeto tivesse apenas 3 centímetros de tamanho no mundo real, seu interior era vasto, como um universo à parte. Wang, ainda desconfiado, perguntou por que o sistema escolheu ajudá-lo. A resposta foi simples. O sistema queria realizar seu desejo mais profundo, tornar-se o rei do mundo. Animado com a ideia de treinar, Wang tentou usar o teletransporte de novo, mas logo ficou sem energia e quase caiu do alto de um prédio. O sistema interveio, avisando que suas reservas estavam quase esgotadas e que, a partir daquele momento, o teletransporte só poderia ser usado uma vez por minuto. Wang concordou que seria sensato pausar o treinamento. Cair de 300 metros de altura não estava em seus planos. O sistema sugeriu uma abordagem mais segura. Usar seus sentidos expandidos. Em teoria, ele poderia perceber tudo dentro de um raio de 15 metros. Curioso, Wang testou a habilidade. Imediatamente, conseguiu ver tudo ao seu redor com detalhes assustadores. Seu quarto, um casal dormindo em outro apartamento, e até uma vizinha tomando banho. Pela vergonha, rapidamente mudou o foco para um parque. Lá, levou um susto ao perceber que um gato o encarava diretamente, como se soubesse que estava sendo observado. Assustado, Wang caiu de joelhos. O sistema o alertou. Se continuasse usando o teletransporte e os sentidos ao mesmo tempo, ficaria completamente sem energia. E foi exatamente isso que aconteceu. Wang desmaiou no mesmo instante. Horas depois, acordou em sua cama, com o corpo pesado e a mente embaralhada. O sistema o havia trazido de volta antes que o pior acontecesse. Mas então Wang percebeu algo estranho. O sistema estava silencioso. Ele perguntou o que havia acontecido, e a resposta veio como um sussurro. Manter o vínculo ativo consumia muita energia, e o sistema não podia deixá-lo morrer de exaustão. Se Wang morresse, ele também deixaria de existir. Essa explicação fazia sentido. Ainda assim, Wang tinha dificuldade em acreditar em tudo aquilo. Superpoderes, teletransporte, um cubo interdimensional dentro do seu corpo, era demais para qualquer um processar. Wang tenta buscar qualquer informação sobre o cubo na internet,
Mas, obviamente, não há nenhuma informação. Enquanto rola a tela do celular frustrado, chega uma mensagem inesperada. Shen Xiao quer saber se ele topa almoçar com ela no dia seguinte. Por um instante, isso melhora o humor dele. Mas a lembrança do que Sun Jun fez logo toma conta, reacendendo a promessa silenciosa de vingança. Claro, isso teria que esperar, pois ele ainda desmaia com facilidade se exagerar nos poderes. Curioso sobre como melhorar suas habilidades, Wang pergunta ao sistema se existe alguma forma de ficar mais forte. O sistema confirma que sim, há um mecanismo de aprimoramento automático. Basta absorver uma gema de energia, e ele pode evoluir. O cubo explica que, tecnicamente, qualquer pedra pode conter energia, mas as chances aumentam com minerais raros, e exemplifica mostrando que ele tem uma pedra de cera amarela na sala, e um anel de diamante da mãe dele. Wang pensa se realmente poderia usar algo tão valioso, mas o sistema o tranquiliza, dizendo que pedras como essas nem têm energia suficiente de verdade. De repente, o sistema localiza uma pedra que pode conter energia adequada para um upgrade. Ela está no Jardim dos Fundos. Sem perder tempo, Wang se teletransporta para lá com uma pá em mãos. Ele pergunta onde cavar, mas o sistema o encoraja a tentar por conta própria, usando sua recém-descoberta percepção espacial. Wang fecha os olhos, foca e ativa seu escaneamento. Após alguns minutos de concentração, sente uma presença incomum perto de uma árvore. Caminha até lá e começa a cavar. Não demora muito até encontrar uma pequena pedra laranja. Parece só uma pedrinha qualquer, mas o sistema garante que ela tem energia suficiente. Ele entra no macroespaço do cubo e encosta a pedra em uma das paredes internas. Assim que a pedra é absorvida, sente uma onda de energia percorrer seu corpo. O sistema confirma. A força dele subiu 2 pontos, e a resistência aumentou 1. Definitivamente valeu o esforço. Wang fica empolgado. Se continuar coletando essas pedras, pode se tornar muito mais poderoso. Talvez até forte o suficiente para encarar Sun Jun de igual para igual. Na manhã seguinte, o alarme toca, e ele acorda com os olhos pesados. Passou a noite inteira caçando pedras, então está exausto. Quando percebe que está atrasado para a escola, se arruma correndo e vai direto para a aula. Mal entra na sala, Shen o aborda exigindo explicações sobre o que aconteceu na noite anterior. Mas antes que ele possa responder, percebe que todos os colegas estão olhando para ela com sorrisos maliciosos. Ainda lembram da confissão que ela fez sobre gostar de Wang. Os cochichos e risadas já começam. Nesse momento, a porta se abre de repente, e um silêncio toma conta da sala. Sun Jun acaba de chegar. A primeira coisa que Sun Jun faz ao chegar é mandar um dos capangas dele chutar um aluno aleatório. Já fica claro que ele invadiu a escola só para encontrar Wang. Shen imediatamente se preocupa, mas Wang pede que ela fique calma e volte para o lugar dela. Sun Jun tinha ouvido que Wang ainda estava vivo, e agora exige saber onde ele está. Assim que o nome de Wang é mencionado, todo mundo vira o pescoço ao mesmo tempo para olhar para ele. Wang tenta manter a pose e finge que não é com ele, torcendo para que Sun Jun desista e vá embora sozinho. Mas tarde demais. Sun Jun já o localizou e caminha em direção a ele. Parece que não vai dar para evitar o confronto. Wang respira fundo, avaliando a situação. Wang decide perguntar ao sistema qual a real chance de vitória. A resposta é reconfortante. Uma vitória fácil, diz o sistema. O nível médio de combate das pessoas ao redor é 5. Wang agora está no 22. Antes que a luta comece, Shen tenta intervir, pedindo a Sun Jun que desista. Ela claramente não quer que Wang se machuque, mas Sun Jun não está nem aí. Se aproxima dela e começa a xingar Wang de todos os nomes possíveis. Shen tenta mandar ele embora, mas Wang já está farto da situação. Ele se levanta e, com uma calma impressionante, pede desculpas a Shen por deixá-la lidar com Sun Jun por tanto tempo. Agora, ele mesmo vai dar um fim nisso. Sun Jun não leva a ameaça a sério. Fica indignado com a ideia de que Wang acha que pode enfrentá-lo. Avança e o segura pela gola, prometendo acabar com ele. Mas Wang reage, segura o braço de Sun Jun e aperta com tanta força que, por um breve instante, dá para ver o arrependimento nascer no rosto do valentão. Wang o encara e avisa. Se continuar incomodando, não vai ter outra escolha além de fazer Sun Jun se arrepender profundamente. Sun Jun, ainda confuso com a força repentina de Wang, solta um comentário sobre quais anabolizantes ele andou tomando. Mas antes que o clima pese de vez, o professor entra na sala e exige que Sun Jun e seus comparsas saiam imediatamente. Afinal, nem fazem parte da turma. Temendo que chamem a polícia, Sun Jun recua. Porém, antes de ir embora, ele se aproxima e sussurra no ouvido de Wang que ele apareça na quadra de basquete à noite. Depois de sair, Shen pergunta o que ele disse. Wang apenas responde que não foi nada importante. Coincidentemente, ou talvez não, ele diz que sua cabeça começou a doer de repente. Parece que vai precisar faltar às aulas hoje. Algum tempo depois, Wang aparece na quadra. Ele quer saber onde Sun Jun está. Logo o vê.
sentado tranquilamente no topo da arquibancada, com um sorriso debochado no rosto. Sun-jun se levanta e começa a rir. Diz que, dessa vez, Wang não tem pra onde fugir. E que, é claro, nunca teve intenção de jogar limpo com um duelo 1 contra 1. Wang se vê cercado. Sun-jun trouxe toda a sua gangue para a quadra, e o sistema logo emite um alerta informando que há 3 inimigos no local, o que torna a situação muito mais perigosa. Apesar disso, Wang ainda sente confiança em seus poderes e decide perguntar ao sistema quais são suas chances de vitória. Mas a resposta o deixa em choque. Ele tem apenas 20% de chance de vencer. De repente, sua confiança começa a vacilar, e Sun-jun percebe isso no mesmo instante, intensificando suas provocações. Ele então ordena que seus homens se posicionem à frente de Wang, prontos para iniciar a surra, mas antes de dar o sinal, oferece uma última chance para que Wang se ajoelhe, peça desculpas e implore por misericórdia. Wang, porém, não se dobra. Ele responde com insultos direcionados a Sun-jun e à gangue do norte, chamando-os de covardes e desonrados. No fundo, ele está tentando provocar o chefe da gangue a lutar sozinho, pois sabe que suas chances aumentariam bastante em um combate 1 contra 1. Sun-jun entende a manobra e se prepara para atacar. No entanto, antes que consiga dar um passo à frente, um de seus subordinados se adianta e declara que lutará no lugar dele. Esse é Qiang, o mais forte entre os homens de Sun-jun, e todos ao redor parecem concordar que Wang não tem a menor chance. E ao ver ele, Wang solicita ao sistema que analise o nível de combate. Para sua surpresa, o nível dele é apenas 10. Em teoria, isso significa que ele não deveria ser tão difícil de derrotar. Qiang então pega uma bola de basquete do chão e arremessa com força. Wang desvia, mas Qiang não perde tempo e tenta acertar socos e chutes logo em seguida, mas Wang desvia com agilidade. Enquanto isso, Shen observa o relógio com preocupação. Ela já havia notado que Wang estava agindo de forma estranha mais cedo, e agora ele não atende às ligações. Sem conseguir mais se concentrar, ela se levanta e decide ir procurá-lo. Voltando à ação, Qiang continua tentando acertar Wang, mas não consegue sequer um golpe. Já ofegante, começa a dar sinais de cansaço, e Wang percebe que está na hora de finalizar. Quando Qiang parte para mais uma investida, Wang se move com velocidade surpreendente, agarra a perna do adversário e dá um soco carregado que o lança longe, deixando-o completamente fora de combate. Os outros membros da gangue ficam atônitos. Ninguém acredita que Qiang, o mais forte entre eles, foi derrotado por alguém como Wang. Eles olham para Sun-jun em busca de ordens, e ele, rindo de forma quase histérica, grita que ainda são muitos contra 1, e que não há como Wang vencer todos. Wang, sem tempo a perder, consulta novamente o sistema para saber se suas chances aumentaram. Com um inimigo a menos, ele espera uma boa melhora, mas o sistema informa que suas chances agora são de apenas 30%. Ciente de que não tem outra escolha, Wang se posiciona para enfrentar todos de uma vez. Ele começa desviando dos ataques com grande habilidade, mas o número de inimigos é grande demais. Em meio ao caos, ele é atingido por um chute vindo por trás. Tomado pela raiva, ele gira rapidamente e revida com um chute no saco do capanga, que é lançado pelo ar, caindo desacordado aos pés de Sun-jun. Preocupado com a virada na luta, Sun-jun ordena que todos cerquem Wang imediatamente. Mas o protagonista, rápido em reagir, salta para as arquibancadas, ganhando tempo e criando distância. Sem parar, ele desce de volta e derruba um adversário com uma rasteira precisa. Porém é agarrado por trás logo em seguida. Ele tenta se livrar, mas acaba recebendo um chute forte no estômago, caindo no chão. Depois de levantar, Wang permanece mais alerta e começa a antecipar os movimentos dos inimigos. Quando um deles tenta mais um chute furtivo, ele agarra sua perna no ar, gira o corpo do agressor e o arremessa com força direto no rosto de Sun-jun, derrubando os dois. Nesse instante, o chefe da gangue do norte começa a perceber que Wang é muito mais perigoso do que imaginava. Então Wang se aproxima, mas o sistema em sua mente emite um alerta. Sua energia está quase esgotada. Enfrentar Sun-jun nesse estado seria demais. Mesmo assim, ele avança, confiante de que um blefe pode ser o suficiente para assustá-lo e impedir que volte a incomodar Shen. Antes que qualquer golpe seja trocado, o chefe da gangue da Cidade Sul aparece repentinamente, não para ajudar, mas para zombar de Sun-jun e seus homens. Com um sorriso provocador, ele diz que se Sun-jun não é capaz de derrotar sequer uma única pessoa, então não merece ser chamado de chefe da gangue do norte. Wang, percebendo a tensão entre os dois grupos, decide que essa rivalidade entre gangues não tem nada a ver com ele e tenta se manter fora disso. Mas o chefe do sul, mesmo sem conhecer Wang ou entender os motivos da luta, resolve usar a situação para reforçar sua autoridade e ordena que seus próprios subordinados peguem Wang, apenas para provar seu ponto. O sistema avisa que naquele estado, uma luta direta resultaria em derrota certa. Wang então pede imediatamente para ser teleportado, mas a energia ainda não está pronta, e ele precisa ganhar tempo. Sem outra escolha, começa a correr,
desviando dos ataques até chegar à escada do ginásio. Assim que a recarga termina, ele aciona o teleporte e apaga todas as luzes do local. No breu, o caos se espalha. Os membros da gangue tropeçam, gritam e tentam entender o que está acontecendo. Wang aproveita a confusão, se teleporta para trás deles e encara diretamente o chefe da gangue do sul. Sem dar tempo para reação, o derruba com um golpe certeiro no chão. Em seguida, parte para cima dos outros e os derrota um a um. Quando as luzes finalmente se acendem, Wang é o único ainda de pé. Sun Jun, completamente aterrorizado, mal consegue respirar. De repente, um grito do lado de fora quebra o clima tenso. É Shen. Ela chamou a polícia, preocupada com Wang, e agora implora para que arrombem as portas, temendo que algo terrível tenha acontecido. Os policiais forçam a entrada, mas Wang sabe que se for visto ali, poderá se meter em grandes problemas. Sem pensar duas vezes, ele olha para Sun Jun, se teleporta bem na frente dele e o encara com uma intensidade que paralisa o chefe da gangue. Completamente tomado pelo medo, Sun Jun cai de joelhos e começa a implorar por perdão. Wang diz que o perdoaria, porém com uma condição. Enquanto isso, os policiais finalmente arrombam a porta. A cena que encontram é Sun Jun segurando Wang pela gola, fingindo dar um soco nele. Com isso, a briga é atribuída à rivalidade entre as gangues e ambos. Sun Jun e o chefe da gangue do sul são punidos pela confusão. Wang, por sua vez, sai ileso, convencendo os policiais de que era apenas um espectador inocente. Ele ainda faz Sun Jun prometer que nunca mais causará problemas para Shen. Com o problema resolvido, mas a luta ainda martelando sua mente, Wang percebe os limites de seu poder. Determinado a se tornar mais forte, ele sabe que precisa encontrar mais gemas de poder. Sua primeira tentativa é em uma joalheria, onde procura por pedras preciosas. No entanto, logo percebe que está sem dinheiro suficiente para comprar algo e, embora cogite a ideia de encontrar uma Sugar Mommy, logo desiste. Em vez disso, decide buscar pedras de energia na natureza. Ele se prepara com o máximo de equipamentos possíveis e parte para as montanhas próximas. Em sua busca, encontra algumas pedras. Uma sob uma rocha gigante, outra no fundo de um lago, e a terceira enterrada a 15 metros de profundidade. Ele sabe que não pode pegá-las sozinho. É quando o sistema o alerta sobre uma caverna subterrânea rica em pedras de poder. Wang, curioso, tenta se teletransportar para a caverna, mas não consegue, mesmo estando dentro do alcance. O sistema explica que, se a área estiver completamente selada, o teletransporte não é possível, e é necessário ao menos uma fenda de 1 centímetro para atravessar. Com isso em mente, Wang pensa em outra estratégia. Se encontrar uma fenda pequena, ele pode conseguir acessar a caverna. Decide investigar o lago, imaginando que a água tenha corroído o solo ao longo do tempo. Após um escaneamento detalhado, encontra uma pequena abertura e se teletransporta para dentro da caverna. Porém, ao chegar lá, escorrega no chão liso e cai. Pegando a lanterna, começa a explorar o local, mas só encontra um sapo aleatório. De repente, o sistema avisa que pedras de poder foram detectadas à frente, mas tudo que Wang consegue ver é uma parede sólida. Frustrado e prestes a desistir, ele sente uma brisa suave no rosto. Se há vento, deve haver uma abertura. Ele encontra rapidamente uma fenda e, com mais precisão, se teleporta para uma nova seção da caverna. Ao dar alguns passos, quase cai em um penhasco por estar distraído, mas consegue se segurar a tempo. Sua lanterna cai e se perde na escuridão. Decide descansar por um momento e tentar localizar as pedras antes de seguir adiante. No entanto, ele logo percebe que não está sozinho. Ele avista um grupo de pedras brilhando do outro lado da caverna, mas elas estão muito distantes para o seu teletransporte. Tentando encontrar uma maneira de alcançá-las, uma enorme cobra se aproxima por trás, ameaçando atacá-lo. Antes que a cobra possa dar o bote, Wang se teletransporta rapidamente de pedra em pedra, sem nem perceber. Ele então continua caminhando, aguardando o tempo de recarga do teletransporte. Finalmente, ao chegar perto o suficiente, o sistema confirma. 12 pedras de poder estão à sua frente. As plataformas estreitas ao redor das pedras são um desafio real. Com a cobra ainda atrás dele, Wang hesita em se teletransportar, temendo cair, mas ele sabe que não tem outra escolha. No último segundo, se teletransporta, escapando por pouco da mordida mortal da cobra, e se agarra desesperadamente a uma rocha, ainda sem perceber ela. Agora, bem perto das pedras de poder, ele amarra uma corda em sua cintura, e começa. A primeira pedra sai com facilidade. No entanto, quando tenta pegar a segunda pedra, sua mão escorrega, e a pedra cai até o fundo da caverna. Ele não pode deixar que isso aconteça. Então tenta usar sua percepção espacial para localizá-la. Para sua surpresa, ele sente algo gigantesco muito perto dele. Antes que possa reagir, a cobra tenta morder Wang, que, em pânico, escorrega e cai da borda do pilar. A cobra o segue, mas a corda que Wang amarrara em sua cintura o impede de cair completamente, fazendo com que a cobra erre o alvo e caia na água. Porém, a corda se rompe momentos depois, e Wang acaba caindo na água também. Agora, com a ameaça de se afogar e a cobra ainda atrás dele, Wang pega sua pá e tenta afastar a cobra. Mas, sem sucesso,
A cobra o agarra e começa a apertá-lo, sufocando-o. Desesperado, Wang pede ao sistema para teletransportá-lo, mas o sistema responde que não pode fazer isso enquanto a cobra o segura. Sem alternativas, Wang enfia a pá na cobra com todas as suas forças. A cobra, forçada a soltá-lo, o deixa respirar. Mas o Wang já está quase sem forças e desmaia por falta de ar. Quando ele recupera a consciência, o sistema o teleporta para a dimensão segura, e ele se levanta, determinado. Ele diz ao sistema que vai fundir as pedras de poder que coletou. O sistema confirma que isso é possível, mas alerta que existe uma forma mais eficiente. Atualmente, Wang tem 11 pedras de poder elementares, que podem ser sintetizadas em uma pedra de poder avançada, algo muito mais forte. No entanto, o processo levaria 4 dias, e Wang sabe que o tempo é um luxo que não tem. O sistema sugere que ele sintetize 9 pedras imediatamente, e use 2 delas para lutar contra a cobra. Wang aceita a sugestão, sintetiza as pedras, e após absorver as 2 pedras elementares, se teletransporta de volta. A cobra, imediatamente pronta para atacá-lo, é rapidamente neutralizada por Wang, que bloqueia seu golpe e a mata instantaneamente. Embora Wang fique desapontado por a luta ter sido tão fácil, ele também se sente grato pela vitória. Ele decide entrar na água para verificar o cadáver da cobra. Para sua surpresa, ele encontra mais uma pedra de poder dentro da água, e essa parece ser especialmente bonita. Enquanto isso, em outro local, Sun Jun e Yuan se encontram em um clube. Yuan, com um olhar determinado, parece estar planejando sua vingança contra Wang, criando uma tensão crescente no ar. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.